nossa próxima questão, a gente está aqui resolvendo a prova de 2009 do Enem, o ano que o Enem ganhou os moldes atuais, né? Mesmo que ainda a ordem dos cadernos não seja a mesma. Essa questão fala dos ciclos biogeoquímicos. Eu repito sempre, estudem os ciclos biogeoquímicos porque eles caem demais nas provas. Não só do Enem, como também dos vestibulares. Fundamental. Então vamos lá. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. É uma questão que acaba buscando também um pouquinho conteúdo de física, que trata justamente das fontes de energia, né? Um conteúdo bastante importante para a física. Então vamos à nossa questão. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca percebam também que essa questão tem relação com a primeira questão da prova, tá? Com a primeira questão da prova que falava do efeito estufa. Então, a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca o aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. E. Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Tá? Ele quer saber da utilização de combustíveis fósseis e como essa utilização interfere na atmosfera, interfere na Terra. Então, vamos ver cada uma das alternativas. Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Gente, não se cria carbono. Lembra do Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Os átomos de carbono que eu tenho no planeta Terra continuam sendo os mesmos. O que eu vou fazer é mudá-los na posição do ciclo, encher mais um determinado local e esvaziar outro. Então, pensando aqui nos combustíveis fósseis, vamos falar do petróleo. Eu tenho uma grande quantidade de carbono que está enterrada, né, na forma de petróleo. Eu retiro do subsolo esse carbono, jogo na atmosfera. Estou mudando o carbono de lugar, mas os átomos de carbono continuam sendo os mesmos. Então, a está errada, certo? B. Redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Na teoria, não, porque se eu tenho mais gás carbônico, eu tenho mais fotossíntese, eu tenho mais subsídio para a fotossíntese acontecer. Então, também está errada. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Seria se eu tivesse mais fotossíntese. Até aí tem lógica. Porém, aqui tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Porque eu tenho uma taxa de fotossíntese máxima. Se eu conseguir aumentar o carbono, se eu aumento o carbono na atmosfera, eu posso atingir o limite de fotossíntese que as plantas conseguem fazer. E eu vou continuar acumulando carbono na atmosfera. Existe um limite, existe uma quantidade máxima de taxa fotossintética para uma planta. E não vai adiantar eu aumentar o número de gás, a quantidade de carbono na atmosfera, tá? Ajudaria nesse caso, e ela ficaria correta, se eu tivesse em conjunto com esse aumento da taxa de carbono na atmosfera, o aumento da cobertura vegetal. Aí eu conseguiria absorver mais carbono pela fotossíntese, tá? Então também está errada. D. Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Óbvio, né? Claro, se eu estou queimando combustível fóssil, eu estou produzindo gás carbônico e estou lançando esse carbono na atmosfera. Muito fácil.
É redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Não, até porque esse gás carbônico que está na atmosfera, ele pode entrar em reação com a água do mar, né, com a água, já que a gente está falando de oceano, e produzir ácido carbônico. Então, também não é isso, tá? Então, automaticamente me sobrou a alternativa D. Mas essa questão, como eu falei, existe aqui a pegadinha da taxa fotossintética das plantas que a gente precisa ter cuidado para fazer ela de uma maneira correta. Porque a B e a C, né, quando a gente fala de taxa de fotossíntese, isso pode enganar a gente, tá? Então, muita atenção.